Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, dia 8 de outubro de 2025, com muitas novidades importantes, direto do CT Parque Gigante, onde o Inter treinou e tem muitas novidades. Titular teve lesão constatada e vai ficar fora por um bom tempo. O novo titular do Internacional para a sequência no Campeonato Brasileiro. O golaço que o meia Alan Patrick fez na atividade. A gente vai mostrar esse treinamento também com imagens para vocês e outras novidades do departamento médico do Internacional. A ligação de um membro da comissão técnica de Roger Machado para o debate raiz nesta quarta-feira. Eu vou mostrar o que aconteceu para vocês. Ele parou o programa e a gente vai falar sobre isso também. E o precedente que foi aberto pelo Grêmio junto ao STJD e que o Inter tá de olho, a gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO e tem chance extra para o jogo da Seleção Brasileira na sexta-feira, então não perde tempo. Vai lá na KTO, tá? Amistoso, tá? Tem amistoso da Seleção Brasileira nesta sexta-feira, Brasil e Coreia, e ainda vai ter na próxima semana também. Lembrando, jogos atrasados do Brasileirão rolando lá na KTO, outros campeonatos também, outros esportes, tá? Então vai lá na KTO, faz o teu registro e dá uma brincada com responsabilidade. O site é proibido para menores de 18 anos. Quero falar também de Ativo. Ativo é você, na Ativa Sempre, o melhor estimulante sexual do mercado para homens e mulheres. Tem o Ativo Fem, que tá fazendo um sucesso com a mulherada também. E o Dilson me avisou que o gerente tá maluco, tá? Valores com desconto, condição facilitada na hora do pagamento, seja no Pix, no cartão, enfim, chama o pessoal do Ativo, o link de WhatsApp tá no primeiro comentário fixado e tem um número na tela também aparecendo para vocês, tá? Gente, vamos lá. O Inter treinou hoje, boa parte dessa atividade com portões fechados, mas uma parte dela com portões abertos no CT Parque Gigante e tem algumas novidades pra gente trazer aqui. A primeira delas, tá? O Inter confirmou a lesão muscular do zagueiro titular Juninho. O Juninho que saiu durante o segundo tempo do jogo contra o Botafogo, a vitória do Inter por 2-0 no final de semana no Beira-Rio, sai no segundo tempo para a entrada do Vitor Gabriel com um problema na coxa esquerda e o Inter confirmou uma lesão muscular grau 1, tá? É a lesão, entre aspas, mais leve, né? Não foi grau 2, não foi grau 3, enfim, não foi algo tão grave assim, mas ele deve parar aí por 2-3 semanas, o zagueiro titular do Internacional. Além disso, Luiz Otávio, que se recupera de lesão muscular, correu no gramado de forma separada do restante do grupo. O Richard segue realizando o tratamento da lesão no quadril, tá? Ainda não tem data para retorno, o Luiz Otávio também não. E o Alan Rodrigues e o Rocher, que a gente tinha uma expectativa de aparecerem no campo e trabalharem com o grupo, não apareceram. Rocher segue tratando o edema ósseo que teve no pé esquerdo e o Alan Rodrigues a lesão muscular que teve na posterior da coxa. Ele já até trabalhou no campo com bola separado do grupo durante a semana, mas a expectativa ainda está numa possibilidade do uruguaio se recuperar para o jogo contra o Mirassol na quarta que vem, dia 15. Eu quero trazer aqui um detalhe que é bem importante, porque a gente deve ter pelo menos duas mudanças em relação ao time que enfrentou o Botafogo e venceu no último final de semana para encarar o Mirassol quarta que vem lá no interior de São Paulo. Vamos lá. O Antony deve seguir no gol, o Rocher ainda não trabalhou no campo, tá? Vai depender muito do que vai acontecer nos próximos dias. Os três zagueiros vai ter uma alteração, com a lesão do Juninho entra o Vitor Gabriel ao lado do Mercado e do Vitão. Nas alas, Aguirre e Bernabé serão mantidos. A dupla de volantes deve seguir tendo Thiago Maia e Bruno Henrique. O Thiago Maia tá treinando normalmente, até deu um susto, saiu ali durante o jogo contra o Botafogo, mas tá tudo bem com ele. O Alan Patrick como meia e no ataque vai ter uma mudança. O Vitinho não deve ter mais o Carboneiro como dupla, porque o Carboneiro está com a seleção colombiana, vai estar nos Estados Unidos, vai jogar assim como o Borré no dia 14 e não deve voltar a tempo do jogo contra o Mirassol. Então o Gustavo Prado tá ganhando força no bastidor para jogar ao lado do Vitinho nessa partida contra o Mirassol e o Ramon Dias e o Emiliano mantendo a ideia de 3-5-2, tendo nos dois atacantes jogadores de velocidade, não centroavantes de ofício, tá? Vamos lá, gente. Eu quero mostrar aqui o golaço
que o Alan Patrick marcou no treinamento de hoje, que chamou muita atenção. A gente estava ao vivo no AM Colorado, o Thiago Stormovski, repórter do canal do Baldaço, estava lá no CT e mostrou essa imagem que chamou muita atenção. Olha só o que o Alan Patrick fez. Que golaço do Alan Patrick, hein? Ele dá primeiro uma entortada no Ronaldo, depois um chute no contrapé do goleiro e por debaixo das pernas do Ronaldo e faz um golaço do camisa 10 do Inter, que foi bem contra o Botafogo, tá? Melhorou, ele não estava muito bem, jogou bem contra o Botafogo e a expectativa é que ele melhore cada vez mais e volte a ser aquele Alan Patrick que todo mundo conhece. Gente, deixa eu falar aqui sobre uma situação inusitada que aconteceu hoje, porque um membro da comissão técnica do Roger Machado, ex-técnico do Internacional, ligou para o Debate Raiz e parou o programa. E foi o preparador físico Paulo Paixão, que nos últimos dias vem se manifestando na imprensa. Ele já tinha falado com o pessoal da Rádio Gaúcha, hoje foi para o Debate Raiz. O pessoal da Rádio Gaúcha ele mandou uma mensagem, hoje ele ligou ao vivo, no meio do programa, porque ele está se sentindo injustiçado com algumas críticas que estão sendo feitas a ele, de que o trabalho de preparação física do Inter era ruim. E ele nega essa situação, discorda dela e hoje ele falou com o Debate Raiz. Olha só. Professor Paixão, tudo bem? O senhor está no ar. Uma honra muito grande poder falar com você, com os ouvintes, entendendo que é um momento de mudança, né? Esse momento é sempre um momento onde surgem vários comentários, né? E a gente, logicamente, fica atento a tudo, porque, né, a gente que vive do norte, né, e aqui no Rio Grande do Sul principalmente, não podemos ficar alienados dos programas que são importantes e que fazem, né, que são de informação fidedigna para o ouvinte e para o espectador, né. É só esclarecer que esse áudio do professor Hélio, professor Hélio Carraveta, ele resume muito bem qual é o meu pensamento, que apenas eu falei o seguinte, quando eu recebi esse vídeo dele, eu falei o seguinte, pois é que a mudança traz sempre alguém querendo botar a seta para um setor, direcionar a seta para um setor do clube. Eu acho que não pode ser assim, entendeu? Quando eu sou contratado para um clube, e foi assim quando eu vim de Juventude, a gente chega e impõe a nossa filosofia de trabalho. E de forma alguma, até por questão de ética, a gente diz isso está mal, aquilo está mal, isso está assim, isso está assado. A gente não somente foi porque eu estou fazendo 50 anos de profissão agora, eu não preciso aqui estar citando, né, qual é o meu currículo, nada disso, para poder, entendeu, ter visibilidade no mercado, né, que é nosso do esporte. E a gente tem uma filosofia, a gente tem uma convicção. E implanta nossas convicções, nossas filosofias, então somente isso, entendeu? Sim. Então não tem como uma equipe que, no domingo, no sábado, Juventude, quarta, Corinthians, isso, e no domingo e no sábado com o Botafogo, fazer e aplicar aquela intensidade, aquela força num campo embarrado, né? Como é o termo, já sou cariúcho, né? Um campo embarrado, como foi, e suportar todo o jogo sem nenhum problema. Então o Hélio Carraveta, se vocês puderem divulgar esse vídeo dele, vai ser muito bom. Porque ele, com a sua sapiência, né? Ele com a sua forma, né, de expressar coisas, talvez eu não tenha e nunca teria essa forma, cada um de nós é cada um, mas o Hélio expressa muito bem, sabe? O que aconteceu, não tem como. Então de 4 dias, de 3 dias e pouco, e meio, pro outro jogo, meu time tá bem fisicamente, tá forte, outra coisa. É só isso, sabe? A gente não... Eu acho que esse mundo do futebol, eu já vi tanta coisa e digo que nunca vi nada. Então eu só acho que, às vezes, a gente se tenta, né, jogar o nome da gente assim, pros leões, pros coisas, sem necessidade. Professor, com o máximo... Não, como? Eu tô só expondo. Tá, mas com o máximo respeito, mas o senhor poderia tentar elucidar quem colocou, se foi a torcida, se foi a imprensa, se foi no próprio Inter, só pra gente entender isso. Quem colocou o senhor contra alguma coisa? Está sendo divulgado. Quem colocou foi o jornal que eu li, quem colocou foram os programas com a imprensa, claro. Foi detectado deficiência física, isso, aquilo. Agora, quem falou, quem eu soubesse, tá bom. eu não sei quem falou. Tá. Apenas todos pegaram um gancho e foram divulgando, entendeu? Todos pegaram esse gancho e foram divulgando. Uma das questões para ser agora, eu acho que tudo quanto é clube que a gente chega com uma filosofia. Se algo está errado, esse algo vai melhorar. Só que o que eu entendo é que uma equipe não pode produzir um X. O que o nosso time estava precisando era da forma mímica que a nova comissão técnica está melhorando. Entendeu? A mímica, a gente nós perdemos ficamos fora de 2 eliminações de competições importantes.
E tudo isso, o ser humano, os jogadores são ser humano, eles sentem. Claro. O ser humano, ele sente. Se você for fazer o teu programa, sair de casa com algum problema, com a família, alguma coisa, um problema particular, o seu programa não será o mesmo. Com certeza. Nós somos seres humanos. É isso que eu quero te dizer, entendeu? Então, não tem o que eu parabenizo de coração a nova comissão técnica, que eles, na forma deles trabalharem, eles estão conseguindo melhorar a forma mímica do time. Agora, questão de física, não. Os relatórios estão todos lá. As pessoas que chegaram para trabalhar, os profissionais, eles têm condições suficientes para chegar lá e fazer uma análise do relatório que está lá com o professor Sedato, professor Soutinho, João, David e professor JP. Está tudo arquivado, tudo direitinho como nós fazemos no dia a dia. Então, professor, chegar e ver e analisar. Professor, sem... Aí o professor Paulo Paixão, deixando claro que, na visão dele, a questão não era física, e sim anímica do grupo de jogadores do Internacional. O que tu acha? Deixa tua opinião aqui nos comentários. E, gente, eu quero falar aqui sobre o grande precedente que foi aberto nas últimas horas. Todo mundo deve ter acompanhado que o Grêmio teve uma reunião ontem ao longo do dia lá no Rio de Janeiro para tentar anular os cartões do Kahneman, que foi expulso no jogo contra o Bragantino, e do Marlon, que levou o amarelo contra o Bragantino por reclamação depois daquele pênalti marcado pela arbitragem lá no interior de São Paulo. E o Grêmio se manifestou ontem, por meio de nota, dizendo que, o departamento jurídico do Grêmio conquistou um resultado inédito e histórico no cenário do futebol brasileiro. Pela primeira vez, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, acatou a tese do clube e está pedindo ao STJD a suspensão dos efeitos dos cartões aplicados a 2 atletas, o Kahneman e o Marlon. Agora falta só o ok, mas o Grêmio basicamente já conseguiu a anulação desses cartões. O que eu quero dizer, gente? Eu sempre digo aqui, quando o clube se sente injustiçado, o Flamengo, aconteceu isso agora, ele conseguiu anular, só que daí na Conmebol, não na CBF, o cartão do Gonçalo Plata, que também tinha sido mal dado naquele jogo contra o Estudiantes nas quartas da Libertadores. Só que, cara, isso abre um precedente muito grande. É um precedente muito grande, gente. Imagina se todo o clube, injustiçado por algum cartão durante uma partida, for reclamar na CBF. O precedente que a CBF abriu agora, e o STJD vai abrir, é de que o clube sendo injustiçado e reclamando do cartão, o cartão vai ter que ser anulado. Vou dar um exemplo. Inter e Corinthians, 4-2, primeiro turno na Neoquímica Arena, que tem aquela entrevista forte do Vitão depois do jogo. O Bruno Henrique é expulso injustamente, com 2 amarelos injustos. Se o jogo fosse amanhã e o Inter fosse na CBF, a CBF ia ter que acatar o pedido do Inter e suspender o cartão do Bruno Henrique. Vai ser assim agora no futebol brasileiro? Cara, eu acho uma loucura. Eu ouvi pessoas do bastidor do Inter que se incomodaram com essa decisão, Repito, eu trouxe ontem à noite, o Inter não deve se manifestar sobre esses episódios de VAR e arbitragem, mesmo que tenha se criado uma narrativa injusta com o Inter dos pênaltis marcados para o Inter, de que o Inter é favorecido porque teve muitos pênaltis marcados a favor. O Inter, inclusive, reclama de alguns lances. Eu trouxe mais detalhes no vídeo de ontem à noite aqui no canal. Mas o precedente está aberto. O precedente, de fato, está aberto. Deixa tua opinião nos comentários e não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima.